No sweat. English made easy. E aí, já parou para pensar como se diz em inglês que algo está acontecendo agora mesmo? Ou como falar daquele plano para o fim de semana que já está tudo certo? Pois é, existe um tempo verbal perfeito para isso, o present continuous. E hoje a gente vai desvendar de vez como ele funciona, de um jeito bem prático. Como é que a gente coloca uma ação em movimento no inglês? É exatamente para isso que serve o present continuous. Ele é a ferramenta certa para essa missão. Olha só o nosso roteiro, bem direto ao ponto. Primeiro, o que é o present continuous. Depois, a fórmula da ação. Aí a gente passa pelos 3 usos principais, vê umas pistas de tempo para ajudar e, no final, um resumo para não esquecer mais. Bora lá? Então, afinal, o que é esse tal de present continuous? Pensa nele como tempo verbal da ação em andamento. Mas o pulo do gato é que ele não serve só para agora não, hein? Ele também é uma verdadeira arma secreta para falar do futuro. Beleza, mas e na prática? Como é que a gente monta uma frase com ele? É aqui que a coisa fica fácil. Pensa nisso como uma receitinha de bolo, sabe? Com 3 ingredientes básicos que sempre dão certo juntos. A fórmula é essa aqui e não tem mistério. A gente pega o sujeito, coloca o verbo to be certinho para ele, am, is or are, e para fechar, bota o verbo principal com ing no final. Simples assim. Olha só como isso se encaixa perfeitamente. Se o sujeito for I, a gente usa am. Se for you, we ou they, vai o are. E para he, she ou it, a gente usa is. Depois é só encaixar o verbo com ing. Moleza, né? Vamos ver um exemplo. Para dizer o que eu estou fazendo nesse exato momento, I am studying English. Ou seja, eu estou estudando inglês. Agora, se a gente estiver falando dela, she is cooking dinner, que significa ela está preparando o jantar. E se for sobre eles no plural, they are watching TV. Eles estão assistindo TV. Percebeu? A estrutura é sempre a mesma, não tem como errar. Ok, a gente já viu que montar a frase é tranquilo, mas a pergunta que não quer calar é: quando exatamente eu devo usar o present continuous? Bom, existem 3 cenários principais e é neles que a gente vai focar agora. Vamos para o primeiro uso, que é o mais famoso de todos, o mais intuitivo. Ele serve para descrever o que está acontecendo agora, no exato momento em que se fala. Pensa que é como se fosse uma narração ao vivo de uma cena que está rolando bem na sua frente. Imagina a cena. Tem alguém no celular. O que a gente diria? She's talking on the phone. Ela está falando ao telefone. A ação está acontecendo naquele instante. Certo. Vamos para o segundo uso. E aqui, a ideia do agora fica um pouquinho mais ampla. A gente também usa para falar de situações que são temporárias. Ou seja, a ação não precisa estar rolando nesse exato segundo, mas sim durante um período atual. Tipo, esta semana ou este mês. É algo que tem começo, meio e fim, sabe? Não é uma rotina permanente. Olha só esse exemplo que deixa tudo mais claro. I am living in Rio this month. Estou morando no Rio este mês. Deu para pegar a ideia? Não quer dizer que a pessoa vai morar lá para sempre. É uma situação temporária. É o que está acontecendo nesse período específico da vida dela. E agora, o terceiro uso, que talvez seja o que mais causa surpresa, usar o presente para falar do futuro. É isso mesmo. A gente usa o present continuous para falar sobre o futuro. Mas, atenção, tem um detalhe muito importante. Ele vale para planos e compromissos que já estão organizados, confirmados. Aquilo que já está na agenda. Dá uma olhada aqui. I am meeting my friends tomorrow. Vou me encontrar com meus amigos amanhã. Viu? Não é uma possibilidade, um talvez eu encontre. Não. É um plano fechado. Tá combinado. Ou esse aqui, ó. She is flying to London next week. Ela vai viajar para Londres na próxima semana. A passagem já tá comprada, o plano tá feito, é um futuro certo. Tá, mas como a gente sabe se a frase tá falando do agora, de algo temporário ou do futuro? Bom, a boa notícia é que existem umas palavrinhas que funcionam como pistas e ajudam a gente a sacar a intenção na hora. Olha só. Se aparecer na frase now ou right now, pode apostar que é uma ação acontecendo agora. Se aparecer today ou this week, provavelmente é algo temporário. E se tiver tomorrow, next week, aí já sabe, né? É um plano futuro. Essas palavras são ótimas dicas para a gente entender o contexto. Então, para a gente amarrar tudo o que vimos até aqui, vamos a um resumo bem rápido.
Pensa nesses 3 pilares que sustentam o present continuous. Então, para não esquecer mais. Primeiro, agora, para descrever o que está rolando neste instante. Segundo, temporário, para falar daquelas ações que duram um tempo, mas não para sempre. E terceiro, futuro, para contar sobre aqueles planos que já estão confirmadíssimos. Gravou? Agora, temporário e futuro. E para a gente fechar, fica aqui um desafio. Que plano futuro que você já tem em mente dá para descrever usando o que a gente acabou de aprender? Comece a praticar e vai ver como o seu inglês fica muito mais dinâmico e natural. É isso por hoje e até a próxima! Thanks for watching. Subscribe.